Estamos de volta com mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. E este podcast ele é patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. E agora, como vocês podem ver, nós estamos num ambiente diferente, nós estamos na Ilha de Comandatuba, na 21ª Convenção ABF do Franchise. Eu estou com uma galera aqui especial que vai contar um pouquinho do mercado de franquias na região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E por isso, além de um franqueador, eu também estou com 2 outros franqueadores que são diretores de regionais da ABF. Bem-vindo, Mauro Raide, ele é diretor da ABF Regional Centro-Oeste e também diretor do Frango no Pote. Bem-vindo, Mauro. Obrigado, Andréa. Obrigado, Duda. Boa tarde, Fernando. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já é o segundo podcast que eu participo. O primeiro aqui em Comandatuba. Vamos contribuir com o franchising, com as informações necessárias. É isso aí. Agora falando de regional, né? Contando as características, porque o pessoal quer saber como investir lá no Centro-Oeste, o que tem de diferente, o que tem que fazer. Então, eu vou voltar com você, mas antes eu quero apresentar também o Fernando Ribeiro, diretor da Regional Nordeste, diretor também da Sal e Brasa. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Andréa. Obrigado aí, Mauro, Duda. É um prazer. Estou estreando o podcast aqui. Estreando ao vivo, hein, gente? Para os participantes da convenção, ao vivo. E nada melhor do que fazer isso na Bahia, na minha terra. Como diretor regional e aqui em Comandatuba, esse paraíso. Vamos em frente, acho que vai ser muito legal. Muito bem. E está conosco aqui o Eduardo Guerra, que é diretor de expansão do Grupo Girafas. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado Andréa, Mauro, Fernando. Prazer enorme estar aqui nesse paraíso, dividir com vocês aí um pouco do franchising, dividir um pouquinho da nossa história e aprender principalmente com vocês. Sou fera aqui, diretor regional do Centro-Oeste, diretor regional do Nordeste. Tenho certeza que a gente vai sair com bastante mais insights aqui desse bate-papo para a gente levar para o nosso dia a dia lá com os nossos franqueados e com a nossa rede. Obrigado por me convidarem. É um prazer enorme. Prazer é nosso. E olha, eu queria começar esse bate-papo aqui contando um pouquinho para quem não conhece o que é regional, o que é a regional da ABF. Então, vou passar um pouco para o Mauro, depois o Fernando complementa o que é, qual o trabalho, como que isso ajuda o franchise e como quem quer participar também pode colar aí na regional. Conta pra gente. Vamos lá. Hoje a ABF é dividida em 5 regionais. A que eu hoje lidero é o Centro-Oeste. Além de reuniões locais onde a gente consegue integrar cada vez mais o associado e principalmente levar a informação até a ponta, a regional tem um papel muito importante de dar suporte a esses associados. Então, sejam com dúvidas, fornecedores, pessoas ligadas ao franchising, e principalmente dividir experiências. Então, ter o Girafas como uma das marcas na regional. Sediado no Distrito Federal, né? Brasília, né? Perfeito, somos de Brasília. Fundado há 40 anos, Duda vai falar depois um pouquinho da história. É muito importante para trocar essas experiências e isso é o competition, né? A colaboração no franchising, todos somos do mesmo ramo, e aqui muitos três de alimentação, né? É verdade. E mesmo assim a gente troca muita figurinha, toda hora estamos conversando. E as reuniões regionais, elas vêm para agregar e trazer cada vez mais informação e ajuda para esse associado. Então, como diz, todo mundo fala, é a ABF chegando até a ponta, chegando até o associado. Então, a regional ela vem para agregar, existem os encontros regionais, tem a convenção, tem a feira também, tem outros eventos onde sempre a gente vai unindo essas informações, mas principalmente é dar suporte a esse associado 100% do tempo. Verdade. Então é a BF sempre chegando lá na... Eu vejo até todos vocês, né? Vejo em grupo de WhatsApp também, né? Joga um dado, olha, isso aqui é o recorte, vejam isso. Ou seja, a informação não é só nos encontros das regionais, é o tempo todo, não é isso? Conta pra gente. É muito bom fazer parte desse momento novo de estar como diretor regional, porque acaba que não é só o Nordeste, né? O Norte vem também para a região, fica inclusa aí na minha diretoria, você acaba ficando com área geográfica imensa de 16 estados, e o que eu percebi e estou aprendendo nessa jornada de diretoria é a inclusão, tá? É incluir esses estados nessa atmosfera do franchising, e os encontros regionais realmente são muito importantes para as redes franqueadoras, para os franqueados na ponta, porque ver o engajamento dos seus CEOs nesses encontros, a gente vai levando muito conteúdo importante da BF, do mundo do franchising e do mundo empresarial. Então,
É uma jornada que vem aí para esse mandato de 2 anos. Eu estou gostando muito desse desafio. Vamos em frente. Ah, isso aí, muito bom. Agora eu quero ouvir também o Eduardo contando um pouquinho com a sua história aí em Brasília, né? Porque Brasília também não tem tanto tempo, assim, do jeito que a gente tá falando, né? O que é, 60 anos, 70 anos? Por aí? Brasília Eu já nem tem sei que já passou tanto tempo, né? 63, né? 63 anos. Então, 63 anos. E vocês estão com quanto? Como é que foi isso de chegar, começar ali? Como é que é trabalhar na região centro-oeste? Características? Conta um pouquinho. Então, como a gente falou, Brasília é uma cidade nova, recente, moderna, nasceu para ser capital de todos nós brasileiros. E o Girafas nasceu um pouco dentro daquele contexto também de nascimento, né, da cidade. Foi em 1981, a cidade era ainda jovem, não tinha nem 20 anos. Então a gente até costuma falar que é a nossa cidade mãe, né, literalmente. E a gente teve a oportunidade de crescer junto com a primeira geração dos brasilienses. Então, por conta disso, a gente criou um laço muito forte com a cidade, um laço muito forte com os brasilienses, que tem orgulho de ver a marca que ele viu nascer ali, né, ou que ele cresceu junto, praticamente nas quadras ali de Brasília, quando criança, depois de adolescente, depois adulto. Então, ele participou ativamente desse crescimento do Girafas, e como esse sentimento familiar e de irmão, ele viu o Girafas sair de Brasília e conquistar de pouquinho em pouquinho o Brasil inteiro. E vocês têm uma coisa interessante, né? Porque assim, cada região tem uma característica, né? Que depois eu quero até perguntar para vocês. E eles começaram numa região que era difícil você pegar uma característica, porque ela era formada por todo um Brasil que estava formando Brasília, né? Isso. Então é difícil até você falar em perfil no início, assim, né? É difícil, é uma mistura, é uma né? mistura, né? Brasília Tem mineiro, virou uma aposta, tem né? nordeste. É uma aposta. Era uma aposta. Por exemplo, nós somos do Nordeste. Eu nasci em Recife, minha família toda é de Recife, e fomos lá também para aproveitar essa história de Brasília, essa esperança, né, que essa nova capital nos dava. Da mesma forma como nós fomos, vários nordestinos foram também em busca dessa oportunidade. Naturalmente, Goiás e Minas, por Brasília ter nascido, né, dentro, né, de Goiás. Sim. E ali colado em Minas. Então a gente tem muito referência dessas regiões, somado ao Rio de Janeiro, que era a antiga capital. Então os funcionários públicos saíram do Rio e foram para Brasília. Então a gente é meio que uma mistura realmente dessa cultura. Isso se reflete na essência da marca, no sabor, nas opções de prato? Bastante. Ela se torna, na verdade, Brasília talvez a cidade mais brasileira que nós estamos, porque ela tem muito da essência do Nordeste, muito da essência do Rio, de Goiás, de Minas. Então tem muito do Norte também. Então isso se reflete bastante em quem nós somos, uma rede 100% brasileira, uma rede de cardápio brasileiro, né? E foi se transformando ao longo do tempo. Crescemos e nascemos como uma operação de burgers apenas, sanduíches, e com o passar do tempo a gente trouxe a inovação com a mudança de consumidor, ou do comportamento de consumo das pessoas, e levamos para a praça de alimentação a proteína, o arroz, o feijão, a salada, que era o que as pessoas estavam acostumadas a comer em casa, e começamos a disponibilizar isso na praça de alimentação como uma inovação. E foi por isso, já ainda no final da década de 90 e início de 2000, que a gente começou, a partir dessa inovação, a fazer uma aceleração e um crescimento. Vocês cresceram em espiral, de Brasília foram indo... No Brasil inteiro. Não foi aquele espiralzinho bonitinho, nunca é tão simples assim, né? Esse crescimento de espiral. Ainda mais tem erros. Eu me lembro, logo no início a gente foi, ainda no final da década de 90, para Fortaleza. A gente não tinha estrutura direito para chegar mercadoria em Fortaleza. Então, sofremos junto com o franqueado, tentamos dar o máximo de suporte para ele, mas essa distância pecou e a gente fechou as primeiras operações, de novo, ainda na década de 90, por conta disso. Mas são aprendizados que ao longo do tempo a gente vai tendo, e é importante justamente essa troca que a BF promove, justamente para que esses novos franqueadores que vêm por aí erros, né? não cometam os mesmos erros, exatamente. E eu acho que o pessoal aqui vê bastante isso, nessa questão de às vezes ter nascer em São Paulo, no Rio, ou em outro lugar, e migrar
e você não conseguir dar esse suporte ou não ter essa logística. Então, é importante isso ser tratado sempre, né? A logística é fundamental aqui no Brasil. O tamanho é um país continental onde a logística eu acho que é um dos maiores dificultadores nossos de dar suporte e de mercadoria chegarem. E você falou final da década de 90, você já tinha 20 anos de girafas. Então você vê que não é questão de experiência, é tempo, são aprendizados mesmo que a gente vai tendo ao longo do tempo. E essa troca é fundamental, porque muitas vezes todo mundo só olha para o grande, né? Vê o Girafas hoje, 400 lojas, líder de mercado e não vê todos os erros, né? Eu quero saber onde que você errou para eu não fazer igual e eu quero me mirar nele, né? Me espelhar nele. Então, é essa troca que é muito importante e esse desafio nacional realmente é um crescimento. Lá no Frango no Pote, a gente tinha ali no Centro-Oeste, as primeiras fora foram... Vocês começaram no Centro-Oeste, também fizeram? Também, começamos em Brasília, 12 anos, e esse desafio a gente tem ainda até hoje. Vocês estão em quantas regiões hoje? Hoje eu estou em todas as regiões já do Brasil, nesse crescimento, como o Duda falou, faz o espiral bonitinho, mas sempre tem uma oportunidade de chegar, opa, peraí que eu vou, não vou dar... Teve algumas que deram muito certo, Natal, por exemplo, Rio Grande do Norte, deu muito certo, Fortaleza mesmo pra gente deu muito certo, e outras regiões a gente tem pode ter uma certa dificuldade, o que é normal, por questões logísticas e por não conhecer muito a região. Então, esse eu vejo como os principais desafios aqui de um país continental. Verdade. E no Soy Brasa também, Fernando? Conta um pouco essa experiência. Eu tenho uma peculiaridade aí sobre essa coisa de troca. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Girafas. Conheci o Alexandre Guerra aqui, em Comandatuba, em 2016. O Duda eu conheci depois, mas acho essa família Guerra muito simpática, muito solidária, tá? Sempre que encontrei, as pessoas no mercado falam sempre muito bem deles e eles refletem exatamente o que as pessoas falam. E eles compartilham. Eu me lembro que eu estava aqui em Comandatuba e aí eu vi Alexandre Guerra e digo, pô, aquele cara é cara do Girafas. Como é que eu vou chegar nele? Mas eu também não sou tímido, nunca fui. Então eu fui encostando, estava tendo aquele da televisão, aquele que faz... da música, dos cantores que vão, das pessoas que vão fazer... Que tem na Rede Globo... The Voice. O The Voice, é verdade, aqui. Teve o The Voice aqui, exato. Vira cadeira, não vira cadeira, olha só. Aí eu encontro o Alexandre e me aproximo e digo, pô, Alexandre, eu sei que você é do Girafa, meu nome é Fernando Ribeiro, tenho uma rede pequena de franquias aqui do Nordeste, o Soy Brasa, a gente nasceu em churrascarias e criamos aí o modelo Pocket para shoppings, na época eu acho que eu estava com 19 lojas, por aí, e disse, cara, eu vejo um modelo de vocês muito interessante, que é o brasileirinho. Eu acho aquilo muito peculiar, muito brasileiro. E eu queria entender um pouquinho como é que você faz aquilo, porque eu estou precisando de uma virada de chave no nosso negócio. E ele aí me disse, Fernando, olha, o segredo do brasileirinho é você ter uma proteína com um CMV mais barato, tá certo? E escalar isso a nível de divulgação. Quando ele me falou aquilo... Abriu, fez tchuc, não, estala, e aí né? eu fui pro quarto pensando naquilo, proteína mais barata, fazer uma coisa legal, eu trabalho com proteína... Na mesma hora eu disse, eu vou criar o Baratinho Soy Brasa. Olha só. Cheguei em Salvador e criei o Baratinho Soy Brasa, 3 pratos que viraram líderes de venda. Depois eu criei o Top 5. E eu adoro isso, esse processo também criativo de fazer as coisas novas acontecerem. E foi uma virada de chave muito importante. Então, assim, a gente foi... Até hoje a gente tem Baratinho Top 5 nas lojas, a gente vai mudando os pratos. E aí voltando para esse assunto troca, né? Como é bacana você... Competition é incrível, né? O pessoal que está fora não acredita, não tem ideia do que é, né? Ontem eu passei pela mesa da convenção, tinha várias empresas de idiomas sentadas juntas, conversando e trocando, que é o que você está falando aqui na alimentação. E a ABF promove isso. Sim. De forma muito legal, muito bacana, muito madura. Porque a gente promove o franchising, né? Quando o franchising cresce, todos crescem, né? E essa coisa do Soy Brasa também, para contar, a gente fez 30 anos agora em maio, é uma história muito bonita. Meus sócios, eles são muito simples, vieram do zero. Moravam no interior do Rio Grande do Sul, tinha uma cidade de um deles que tinha menos de 30 habitantes. Eles não tinham nem sanitário em casa, eram fossas, e eles ajudavam na lavoura, tá? Até que algumas pessoas vizinhas foram saindo para o eixo Rio-São Paulo para trabalhar em churrascaria de servente. Tem um dos nossos sócios que fica em Pernambuco, cuidando da churrascaria de lá, que ele saiu numa pampa,
de bermuda, sem camisa, sem sandália, sem um centavo no bolso, para ir trabalhar de servente numa churrascaria e dormia numa arquibancada de um estádio de futebol. Olha Às só. noites, no frio. E esses caras foram trabalhando ali Um calor no ali, chão né, da no chão fábrica, foram aprendendo, foram crescendo na cozinha, como passador, depois como garçom, como gerente, e são donos hoje de uma rede que tem 63 restaurantes, entre as churrascarias, são 10 churrascarias rodízio, 3 restaurantes Rancho do Cupim e 45 operações de shopping, que é o negócio que eu lidero, que é a franqueadora. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com essa turma, de ver o sucesso deles e a gente poder estar trocando cada um. Eu entrei meio que forasteiro, porque eles são muito familiares, assim, muito... Gaúcho é um bicho desconfiado, tá? Mas são extremamente trabalhadores e têm uma alma maravilhosa. E isso me contaminou. E eu adoro fazer o que eu faço. E, assim, a história do Sol e Brasa é uma história muito bacana por conta desse passado, né? Eu já trabalhei em outro grupo também grande do Brasil, mas eu adoro estar construindo com eles a história do Sal e Brasa. E estamos aí em 11 estados do Brasil, focado no Nordeste. Conseguimos fazer um crescimento em espiral. Também não tão perfeitinho assim? Não, talvez um pouco melhor, porque eu fui... Talvez na época deles, eles não tivessem tantas pessoas para pedir informação, porque eles começaram muito lá atrás. Exato. Eu peguei um avião, um dia, eu conheço o Ricardo Bomini há muito tempo. Do Bob's, do Bob's, um amigo querido. Peguei um avião, liguei para Ricardo e disse, amigo, eu preciso ir aí conversar com você sobre expansão. Ele disse, ele é super solícito, né? Um cara incrível, de conhecimento, assim, né? Fora da curva. Né? E aí ele me recebeu no escritório dele do Bob's, lá em Botafogo, e eu, quando contei a história, nessa hora eu estava com, esquece que as 19 lojas, foi mais ou menos na época que eu encontrei seu irmão, Duda. E aí ele me disse, cara, você vai chegar às suas 50 lojas, vai em espiral, vá pelo Nordeste, aproveite a força da marca das churrascarias, que estão com muito peso no Nordeste, e vá crescendo por aí. E aí depois você vai ter o desafio de passar das 50, e quando chegar em 100, seu desafio vai ser ainda maior. Então eu segui essa orientação dele, fui, conquistamos o Nordeste todo, se fosse um jogo de war, eu diria a você que território conquistado. Mas fomos a São Paulo. Território conquistado, a hora aqui. Mas fomos a São Paulo também. Certo. Cheguei aí a Brasília, tinha uma loja lá em Brasília, no Shopping Conjunto Nacional, mas tivemos um problema que um franqueado nosso faleceu, que era o dono dessa loja. Mas fomos a São Paulo, e aí a coisa da logística, da distância, aproveitamos algumas oportunidades em São Paulo, no período da pandemia, mas estamos recolhendo o nosso boné em São Paulo. Porque mesmo? Tivemos dificuldade de valor agregado Qual é a grande dificuldade de São Paulo? Queria até que depois todos respondessem aqui. Olha, eu acho que precisaria de um investimento mais alto, muito maior da franqueadora. Os franqueados também, como operadores, não performaram como a gente queria. E o momento que nós entramos foi um momento muito ruim em São Paulo, porque foi no momento da pandemia ali na pandemia, ali na volta, no final da primeira onda, tá? Abrimos a primeira loja ali, já tínhamos fechado o negócio antes da pandemia, não foi permitido abrir a loja por conta dos fechamentos, e a gente pegou aquela coisa ainda incerta, né? Abre, não abre, abre pouco, ou abre uma pela metade. E com uma marca muito nova, numa concorrência muito mais feroz que São Paulo. São Paulo. Então, também, eu acho que serve dizer o seguinte, a gente tem que ter como empresários, empreendedores, não vamos parar de fazer isso, de ter a humildade de reconhecer que pode ter cometido um erro, algum erro nosso, talvez de querer ir para lá, e um azar, né, do período, do momento, recolhe, se rearruma, repensa, foca onde está, repensa, muda o destino para onde vai, ajusta as velas e segue. Trauma zero, aprendizado, tirar disso um aprendizado para a rede, como empresário, mais um aprendizado. Então, essa coisa do franchise, dos lugares para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, a expansão, tudo isso é muito trabalhoso e às vezes as pessoas que estão lá não têm a mínima noção do que é gerir uma franqueadora e lidar com pessoas tão diferentes que cuidam da nossa marca. Em regiões diferentes. Você tem essa experiência também, Mauro? Como é que é? Qual lugar que foi um pouco mais difícil entrar? Que experiências que você obteve? Eu acho que o desafio de todo mundo aqui é São Paulo, né, Fernando? Vocês também tiveram, né? A gente começou logo no final da década de 90, início de 2000, os primeiros testes, difícil, muito investimento. Fomos com loja própria lá atrás, antes de fazer a franquia, justamente Mas a gente... eu me lembro quando surgiu o Girafas, eu acho que vocês surgiram com aquela proposta do arroz e feijão, da comida brasileira, e não tinha na época muito, não tinha. Então, vocês ganharam esse espaço. Aí você já está pensando no Girafas já quase que no segundo momento, ele se preparando. Como eu te falei, a gente começou com hambúrgueres,
Mas a gente entendeu já no meados da década de 90 que crescer só com burger, principalmente para o Brasil inteiro, à medida que você já tinha players muito fortes, era mais difícil. E a gente vislumbrou a oportunidade, ainda lá atrás, ainda quando isso era uma novidade muito grande, que era o empratado realmente na praça de alimentação, acompanhando essa mudança de comportamento. Então foi a partir dessa mudança, e aí a gente realmente achou um nicho de oportunidade de mercado que não estava preenchido, e a gente conseguiu, e aí facilita na hora da expansão, quando a gente foi para o Brasil ainda, essa parte de empratados, de refeições rápidas, a gente ainda tinha oportunidade no Brasil inteiro. Tanto é que a gente conseguiu, e realmente das redes de refeições rápidas, que tem uma presença significativa em todas as regiões, o Girafas. Mas onde você teve mais dificuldade em entrar? E qual foi a maior dificuldade? E aí depois você fala, viu, Mauro? Não, vou falar. São Paulo, na verdade, e sempre até hoje é difícil, não é uma região fácil, é a região que tem maior... Custo de imobiliário, vamos elencar. Custo de imóvel, eu acho que o primeiro é concorrência. E concorrência com muito competente. Mas também tem muita demanda, né? Também tem muita demanda, mas muita concorrência e também muitos shoppings. Então, por exemplo, hoje você conseguir fazer uma marca nova com um produto que tenha já similaridade no mercado não é tão simples, né? A não ser que você traga uma inovação, que venha... Investimento maior de marketing. Também, um investimento mídia, maior, né? Exatamente. Então, acho que São Paulo sempre é um mercado mais complexo. Mas também eu acho que tem umas questões características da marca. Às vezes você entra num estado que você dá uma derrapada, por exemplo, na operação com franqueado. Isso acaba comprometendo um pouco tua marca ao longo do tempo, e às vezes até hoje, 10, 15 anos que você entrou, você compromete. Ao passo que o contrário, a gente estava falando aqui de algumas regiões e falamos do Marcelo Melo, que é o nosso franqueado lá de Teresina. Um salve, meu irmão Marcelo Melo, grande irmão. Inclusive ele agora fez aniversário a loja dele, se eu não me engano, 15 anos. 10 anos de girafas, ou 15 anos, perdão. E é um super franqueado, abriu a primeira loja lá atrás, 15 anos atrás, em Teresina, e super operação, e o Girafas hoje é um case de sucesso em Teresina. A gente tem uma das maiores médias de faturamento da rede naquela cidade, naquele estado. Então, tem, além disso, além da concorrência, de questões locais, de cultura, adaptação de cardápio, alguma coisa, tem muito de como a gente entra, da operação que se entrega. Então, a participação do franqueado, além da franqueadora, claro, é fundamental para que esse sucesso aconteça, né? E que ele realmente se prolongue com o tempo. Então, acho que foi um pouquinho disso tudo, o fato da gente ter começado um pouco antes e conseguido fazer essa expansão quando esse mercado empratado estava começando, por conta da inovação que a gente estava levando, a gente conseguiu se consolidar em todas as regiões do país. Legal. Mauro, conta você. É muito semelhante. As histórias, né? Essa dificuldade de você desenvolver uma nova marca num mercado, você chegar com a marca num novo mercado, eu acho que tem muito também do operador. Ele tem que conhecer o local, né? Ele tem que conhecer Senão... demais o mercado local para entender e também para dar esse feedback para a franqueadora e fazer os ajustes necessários para você crescer. E São Paulo, o que a gente enxerga de desafio de São Paulo é extrema concorrência, né? Uma coisa. E a gente tem muita loja de rua. Então aí eu acho que é uma concorrência maior ainda, porque eu tenho a dificuldade das pessoas conhecerem a marca. Então fica uma coisa muito localizada. E o brasileiro tem muito isso, né? Tá no shopping, ele tem uma outra visão. Uma referência, shopping, né? Eu tô no shopping. É porque foi selecionado, tá entre o top. Exato, como se fosse ali só marcas já, né? Completamente consolidadas. Então, isso também a gente enxerga internamente como um dificultador nesse desafio de desenvolver São Paulo. E aí tem o lado também, aí fazendo o meia-culpa, né, Fernando? Eu tenho o lado da franqueadora, óbvio. Claro. A gente aprendeu demais, tudo é um aprendizado ali com São Paulo. Talvez não no momento certo, com os operadores certos, mas ainda que quando a gente chegou também em São Paulo, já existiam os players mundiais de frango consolidados, então também esse dificultador, né? Você chegar no lugar onde já tem gente consolidada,
com cardápio similar. Então, essa eu vejo como a maior dificuldade que a gente teve e ainda tem em São Paulo. É esse desafio diário de desenvolver essa marca lá na região. Aproveitando que você está com a palavra, eu queria contar um dado que o franchise no Centro-Oeste, segundo o nosso levantamento da área de inteligência da ABF, ele cresceu 16,4% em faturamento e 8,5% em unidades quando a gente compara segundos trimestres de 2022 e 2023. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que justifica esse crescimento e até esse descolamento. Quando a gente fala em expansão de faturamento, é quase o dobro do que de unidades. Tem alguma coisa a ver com preço? Como que você avalia esse mercado no Centro-Oeste, assim? O mercado Centro-Oeste, como Brasília e Goiânia, que fez aniversário, terça-feira foi aniversário de Goiânia também, Goiânia não tem 100 anos. Então são cidades muito jovens. Verdade. As cidades no Mato Grosso, agora que elas estão desenvolvendo com o agronegócio, o Mato Grosso do Sul. Então a região Centro-Oeste ainda é uma região nova, né? Eu acho que só desbravada. Completamente a ser desbravada, com recursos maravilhosos. Agro muito forte. Isso que eu ia falar, o agro, ele está muito agro correlacionado ao crescimento do franchise. A gente tem demonstrado isso. É uma região o Mato rica, Grosso né? cresce, nas estatísticas é a região que acaba crescendo mais. Sim. Não em número de unidades, mas percentualmente. Então a gente ainda tem muito mercado. Então parte em desse Brasília mercado se justifica também por o potencial do que tem ainda de crescimento. Exatamente, ainda base... tem um potencial muito grande. Brasília, eu vou falar de Brasília especificamente, não por estarmos aqui, mas por vivermos lá. Eu sou de São Paulo, estou radicado em Brasília já tem 14 anos, e eu quando eu cheguei, eu via todas as marcas famosas, tinham todas, sem exceção, e hoje, nesses 14 anos, muitas marcas surgiram em Brasília e os próprios brasilienses não sabem que as marcas são de Brasília. Olha. Então ainda é um mercado... É porque ele falou da segunda geração, né? Já tá chegando, né? Agora está na geração já que nasceu em Brasília, né? Já está lá criado em Brasília, então as pessoas ainda não sabem. Então tem um mercado muito grande. E aí nesse crescimento, óbvio, a economia ali na região é muito forte. Sim. Pelo agro. Brasília, por toda a estrutura administrativa do país, e Goiânia é um polo de franquia muito forte, várias marcas aí, até uma das que mais estão se destacando, é líder de abertura de loja no Brasil esse ano, que é a Milk Moo. Em 2 anos, eles estão com mais de 370 lojas. É um fenômeno completo nascido em Goiânia. Sim. Então, é uma marca já nacional, tá, em todos os estados, crescendo dessa forma. Então, esse crescimento também teve a retomada da economia, a consolidação de tudo isso, o agro levando muito dinheiro, muito recurso e desenvolvendo e levando novas marcas para novas cidades. É isso que é o mais importante. O Adir, da Praxis, fala muito que tem um outro Brasil, né, dentro do Brasil. E olha, eu até diria que é um Brasil que está se tornando maior do que o próprio Brasil. Primeiro Brasil. Exato. O Frango no Pote, o próprio Girafas, tem muita interiorização, né? Muitas lojas em Eu ia contar esse dado mais para frente, mas já que a gente está falando, a gente fez assim, um já estudo. Já antecipamos, André. Eu já posso divulgar, porque agora está divulgando em coletiva de imprensa, então está todo mundo alinhado aqui. Mas a gente fez um estudo mostrando o crescimento do franchise por cidades. E quando a gente fala em primeiro semestre, metade delas é não capitais. Então, dentre as 30 maiores cidades que o franchise mais cresceu, metade já é não capital. Aí daqui a pouco eu abro onde que estão. Vou deixar vocês esperando. Inclusive o mercado tem dito isso, e Duda vai, acho que, comprovar, que uma das marcas que está fazendo essa coisa do trabalho no interior é o próprio Girafas, que usou isso como estratégia. E, mais uma vez... Eu estou indo, ele tá na cola já, aprendendo com vocês, porque o nosso planejamento de crescimento agora, diante do que está acontecendo em São Paulo, eu voltei para dentro do time para nós conversarmos e tomamos a decisão que vamos fazer um crescimento em espiral lateral. Perfeito. Então, vamos para algumas cidades do interior, já estamos com esse movimento acontecendo, fazendo um estudo dessas cidades, de renda per capita, de população, de consumo, e eu acho que vai ser um caminho legal, inclusive num formato talvez de lojas de rua, com a mesma pegada food service que a gente tem, mas saindo um pouco de shopping center. Perfeito. Tá? Então a gente vai ficar com shoppings, mas a gente deve ter loja de rua. Isso estudo mostra também. Que funciona. É isso aí. Posso te falar que funciona, que é o carro-chefe do Frango no Pote. Mas você sabe que é um caminho que a gente realmente já vem traçando já há alguns anos. Eu diria ali perto de 2015, 2016,
a gente começou a observar, com o início da crise, a gente viveu uma crise ali naquela época do governo Dilma, né? Chegamos a ter inflação, muita queda de renda, desemprego aumentou muito, e a gente começou a perceber que isso estava acontecendo principalmente nas cidades, né? Nas capitais, nos grandes centros urbanos. Até 2014, muito da expansão que a gente vinha tendo, todo o setor, era muito impulsionado, por exemplo, quantos shoppings inauguraram até 2012, 13, 14? Uma loucura, Greenfield, que depois até virou um problema, né? E a maior parte desses problemas vieram nas capitais, os grandes centros urbanos, com excesso da oferta, ou seja, muito ABL foi entregue, esperando que o Brasil continuasse aquele ritmo de crescimento, mas não veio uma demanda. Pelo contrário, a demanda caiu. Então você dobrou, às vezes, a oferta e a demanda que se esperava, às vezes, encolheu. Então a gente teve muitos problemas aí nesses centros na capital. E a gente, obviamente, pensando de que forma a gente sustenta a nossa expansão dentro daquele cenário, e a gente viu que meio que de lado, ou seja, esse segundo Brasil surgindo de forma muito sólida, de forma consolidada, que era o Brasil puxado pelo agro, entendeu? Que não sofreu em nenhum desses momentos crises. E ao mesmo tempo, a gente viu que esse pessoal do interior já não era o pessoal do interior de 20 anos atrás, com acesso somente ao Jornal Nacional. O cara com o celular na mão, ele consome a informação ao mesmo tempo e a mesma informação que o pessoal das grandes capitais. E a gente vê isso até nos eventos regionais, né? Que antes eram menores e hoje são grandes eventos, né? De dias, né? De incrível participação. O cara do interior, com dinheiro na mão, querendo, a partir da informação, consumir as marcas dos grandes centros. A diferença é que ele tinha dinheiro na mão. Então, girafas, vamos olhar para essas regiões e aí começamos a estudar essas cidades, e hoje tem pelo menos metade, e aí você falou 50% da nossa expansão dos últimos anos, ela vem subsidiada pelas regiões do agro, pelo interior. Então fizemos muito isso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás, falamos aqui, parte do Nordeste, que a gente tem aquela região também do Nordeste que é forte no agro. Felizmente o agro está avançando até mais e está levando riqueza também para o interior do Nordeste, que é um interior que tem a renda um pouco mais baixa do que esse outro interior que eu comentei, próprio Tocantins. Então tem sido uma saída e uma oportunidade muito grande que a gente tem observado, e a gente tem traçado nossa expansão por lá. Obviamente não deixando de observar as oportunidades que surgem também nas E eu capitais. acho também que esse movimento aconteceu em todo o Brasil, depois da pandemia, muita gente ter escolhido mudar para outras cidades, para outros estados, para o interior, para uma vida mais calma. Isso eu não estou falando só de São Paulo, isso acontece acho que em todos os estados. Então isso também propicia, ajuda nesse movimento, né, dessa expansão. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta. Duda, quando vocês optam por esse caminho, já optaram alguns anos atrás, vocês fazem investimento próprio da franqueadora com lojas próprias para fazer esse laboratório nessas cidades e depois repassam para o franqueado? Ou vocês já entra vão com o junto com o franqueado? franqueado? Essa da parte da interiorização a gente já começou com os franqueados, até porque a gente já tinha lojas interior, em cidades ali próximas de Brasília, por exemplo, Lusiânia, Mauro conhece bem, ou até o entorno ali do Goiás. Então, Rio Verde, a gente tem a loja há 15 anos. Então, a gente foi vendo já por essas experiências lá de trás de que o interior realmente estava acontecendo. E por exemplo, ali, Unai, Formosa, Paracatu. Estamos abrindo agora uma cidade assim. Vai ter uma feira lá em Paracatu, feita pelo Sebrae. Então, 100 quilômetros depois tem João Pinheiro, estamos abrindo a loja agora. Então, a gente já foi, pelas experiências que já tínhamos há bastante tempo, a gente estava vendo que essas cidades estavam crescendo mais que a média e oportunidades ali tinham. Então, não precisou a gente fazer um investimento anterior próprio, não. Legal. Fernando, aproveitando que você está aí com a palavra, já que eu dei o dado do Centro-Oeste, vou dar do Norte e do Nordeste também. O Nordeste, no franchise, cresceu nessa mesma comparação de período, né, entre trimestres, 7,1% de faturamento e 6% de unidades. Já acompanhou um pouco mais faturamento e unidades. E no Norte, deixa eu ver que eu também tenho essa colinha aqui. A gente falou, o faturamento cresceu mais ou menos estável, mas a unidades cresceu 10,3%. Ou seja, em todos os estados, em todas as regiões,
tem crescido. Eu queria que você falasse um pouquinho desse crescimento e das oportunidades que quem está interessado em ir para o Norte ou para o Nordeste encontra por lá. Fala um pouquinho, Fernando. Olha, eu acho que o Nordeste volta a ser de novo um polo realmente de crescimento. Eu acho que em algumas cidades do Sul e Sudeste, as marcas e esse negócio, principalmente de fast food, está meio saturado em alguns lugares. Está aí a estratégia muito inteligente aí de marcas como Frango no Pote, como Girafas, de interiorizar a sua expansão. Mas o Nordeste ainda tem lugar. Tá? E os nordestinos e os nortistas, eles são apreciadores de marcas players. Então, gostam muito de shopping center. Tem uma peculiaridade no Nordeste muito bacana. Você tem praias, como a Bahia tem 1.000 quilômetros de litoral de praia, e os shoppings andam cheios em Salvador, tá? Mesmo no verão. E você vai isso para João Pessoa, você vai para Fortaleza, e isso se repete. O nordestino gosta de ir a shopping. Tá? E mais, gosto de uma filazinha. Ah, é mesmo? Fila para eles é sinônimo de que o negócio que é bom. É bom, tem sucesso, tá cheio o restaurante, então tá. Então, assim, o Nordeste ainda é uma força para crescimento de marcas players, e o Norte, eu lhe diria que ainda é maior. Olha só. Porque a gente observa, inclusive agora nessa jornada BF, que a gente tem poucos franqueadores associados do Norte à BF. E a gente vai fazer pela primeira vez uma empreitada. Lá. Vai eu e a Fabi Estrela. Perfeito. Nos dias 6 a 10. Estaremos desembarcando em Manaus, fazendo um evento em parceria com o Sebrae, que é o nosso parceiro nacional, de novo. E vamos fazer um evento lá, e vamos fazer outro em Belém e outro em São Luís. Dentro do espírito da inclusão. Trazer esses empresários que estão lá, que já estão com negócios ou escalados ou querendo escalar, ou conhecer o mercado de franchise para dentro. Conhecer a atmosfera da BF, conhecer mais sobre o mercado, ouvir um case nosso, ouvir toda a parte institucional que a BF tem para oferecer para essa turma que pode ingressar. Então, esses 16 estados dessa área geográfica imensa, eu acho que podem ofertar oportunidades significativas para o franchise brasileiro, para as diversas marcas. E já tem acontecido esse movimento. Tá? Mas eu acho que o Norte também é uma janela muito importante. O próprio Ricardo Bomini me disse uma vez, Fernando, vai para Manaus, que é uma região muito promissora, muito interessante. O Bob's tem performado muito bem. Tem o desafio logístico, tem o desafio de a gente ter que viajar sola do sapato aí, né? Perder a sola do sapato, mas é o nosso trabalho. O franchise é isso. Quando você fala de Marcelo, eu conheci Marcelo, Duda, há exatamente quase esses 15 anos atrás. Eu ainda não era diretor do Soy Brasa, eu fui fazer uma consultoria para um empresário lá no Teresina Shopping para montar um restaurante ali próximo do cinema, e conheci Marcelo. E a pegada dele de compromisso, eu dizia, cara diferenciado. Eu ainda não era do franchise. Que cara é esse? E ele falava com tanta paixão pelo negócio e dizia, eu performo muito bem, eu sou um player dentro da rede, mas ele falava com humildade e ali, determinado. Quase 15 anos depois, eu tive em Teresina, deve ter uns 2 meses. Uns 2 ou 3 meses. Eu vi o mesmo Marcelo do mesmo jeito. Perfeito. E a gente está com a loja do lado, inclusive. Coisa boa. Soy Brasa do lado. E o cara continua assim. E ele é referência no shopping. Todos os empresários, as pessoas do shopping falam do compromisso e da competência dele. E aí entra aquela história que a gente fala, né? O maior ativo de uma franqueadora qual é? São os franqueados. Bons franqueados. Bons operadores, bons franqueados, parceiros de marca. Exatamente. Então isso tem um valor enorme quando a franqueadora, como você fala, e faz o reconhecimento de como ele é e faz a deferência a ele aqui ao vivo, isso é muito bom. Exatamente. São pessoas que constroem a marca, né? Eu sempre falo que a franqueadora é apenas uma empresa, né? Nós temos 400 lojas, eu falo que somos 401 empresários juntos construindo a nossa marca. E a marca é nossa, não é só da franqueadora. Cada franqueado que soma com a gente, ele tem responsabilidade de construir junto com a gente da franqueadora a nossa marca. É uma construção coletiva. Se não for assim, não faz sentido. Não tem lado. Exato. Existe a rede Frango no Pote, a rede Girafas, a rede Soy Brasa. Todos estão ali criando essa rede. Então é muito bom ver franqueados especiais como Marcelo, e aí eu poderia citar vários outros, que são absolutamente responsáveis, comprometidos pelo sucesso e pelo tamanho da marca que nós temos hoje. Se nós somos o que somos, o Marcelo e todos esses outros franqueados têm responsabilidade nisso, da mesma forma que a franqueadora. Qual que é o franqueado mais antigo que tem no Girafas? Então, a Patrícia Leal,
lá de E é Brasília. muito bom porque esse ano fizeram 32 anos. A primeira franquia foi em 1991, em Brasília, na cidade de Sobradinho. E é muito bacana porque a Patrícia ainda está Tá na na primeira rede. geração ainda, essa franqueada? Ou ela também já tá passando Não, pra... tá nada. Ela é mais jovem que a gente. É Eu nem sei porque mesmo? parece que ela tem 30 anos, até eu não entendo. Ela Patrícia é deve, fora de série. deve ter começado Conheço. a franqueada, ela devia ser criança ainda, porque é jovem e é uma pessoa espetacular, né, junto com o Alteviro, o esposo. Até hoje são nossos franqueados, devem ter 7 lojas hoje na região de Brasília, são pessoas que constroem, estão do nosso lado, e é uma pessoa que ama, fala do Giraffes com uma paixão quase que única, então é muito bonito É legal. a gente ver e olhar para trás essa história toda e a gente vê Reconhecer esses parceiros, né? não, e ver a paixão no rosto dos nossos franqueados e a gente vê que todo o trabalho, toda a sala de sapato que a gente gasta vale a pena. Aliás, eu quero abrir agora, eu vou falar os municípios, gente. Vamos falar cidades. Vamos lá. Ó, Belém do Pará. Temos uma loja lá. Tá Terceiro Temos, lugar. Eu tô pegando só as regiões do que a gente está tratando aqui. Terceiro lugar. Brasília, no quarto, entre os maiores crescimentos franchising. Aí a gente pega Cuiabá, sétimo. Cuiabá, fortíssimo. Fortaleza, em oitavo. E se a gente for chegar até o 15º, a gente ainda inclui João Pessoa, na Paraíba, e Maceió, em Alagoas. Então, ou seja, a gente tem grandes representantes aí dessas regiões que a gente tem comentado aqui, entre os maiores crescimentos, né? Então, queria saber agora, descontrair um pouquinho, saber de vocês, características, assim, culturais, de quem está entrando nessas regiões, às vezes até questão de palavra, de hábito, de gosto. Comenta um pouquinho aí, vai. Eu quero ouvir. Quem começa? Eu posso falar. Vai, Fernando. O nosso Sotaque, bom baiano. gosto. Você tá falando de fila, né? Salvador, por exemplo, a Bahia, mas colocando aí pontualmente Salvador, tem um concorrente do hambúrguer, que é o acarajé. O acarajé é o hambúrguer do baiano, mas nem por isso as marcas players não dão tão certo lá, né? Todas dão muito certo. Mas tem essas peculiaridades, a gente tem lá nos buffets a peso da cidade, muitas vezes você tem o dia do caruru, né, você tem o período do caruru, que é a época da comemoração do Cosme Damião, que é setembro, Sim. mas se come caruru o ano todo na Bahia. Então tem aquelas comidas pesadas, rabada, dobradinha, feijoada, que o pessoal tem alguns lugares, alguns guetos, barzinhos de guetos, que tem muito essa cultura de você comer, e você vê a alta sociedade de bermudinha comendo no banquinho de madeira, feijoada domingo, 7 horas da manhã. Não, é porque isso Tá é importante certo? de falar. Às vezes a pessoa quer abrir um negócio e falar, poxa, mas faz parte do hábito ali, não tem isso. Então é legal trocar essa cultura. E assim, e é muito bacana. E você essas marcas vão chegando com esse histórico de sucesso e as pessoas vão absorvendo também o consumo disso e vai se encaixando, é um ecossistema que vai funcionando. Você tem uma região como o Nordeste, que ela tem um nível de pobreza muito grande, isso é verdade. Sim, a gente viu os Amigos do Bem, né, comentando, o sertão Exatamente, nordestino. uma história fantástica, que esse trabalho do Amigos do Bem é uma coisa única, completamente né? fora da curva. É. Mas você consegue sim trabalhar se você se adequar a preço, a custo, a estrutura, a cardápio, isso no caso nosso de food service, você vai conseguir atender. Sim. A gente está presente em shoppings da classe AB, mas estamos presentes em shopping da classe CD. E aí vocês fazem estudos para adaptar ao local, a preço, a custo. E fazer isso, fazer um trabalho realmente em busca de franqueados que tenham um compromisso com a marca, que queiram realmente trabalhar de forma séria. Sempre eu digo o seguinte, a franqueadora tem o dever de cada vez mais diminuir o hiato entre os seus executivos principais e os seus franqueados. Deixar de colocar intermediários nessa relação e estarem muito próximos, porque o franqueado ele está muito mais perspicaz, está aprendendo muito mais sobre o negócio e ele quer ter o contato direto com o executivo ou o CEO. Eu faço questão de fazer isso. Eu faço questão de conhecer todas as minhas lojas, todos os meus franqueados, todos os meus pontos, discutir e ajudar eles nas negociações comerciais com os shoppings. E isso é uma base muito importante, porque você constrói solidez, respeito e confiança. É isso. E você vai propagando isso dentro da rede e a rede vai absorvendo isso muito bem. E aí o franqueado fica interessado em ter um outro negócio, fica acompanhando você nas dores e nas alegrias. Então é uma máquina que tem que funcionar para mim desse jeito e cada estado com a sua particularidade, né? Conta, Mauro. Eu acho que no Centro-Oeste não é diferente. A gente tem uma cultura ali do agro que vem muito do pessoal do Sul, né? O pessoal trabalhador ali, muito
muito forte que desbravou ali Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O goiano, ele é muito exigente, né? Ele tem uma característica, ele consome muito ali, mas ele é muito exigente. E eu vejo o Distrito Federal, o DF, eu acho que é a maior renda per capita do Brasil, né, por estado, gosta mais de elitizar, né? Mas também, pela quantidade de habitantes hoje, já chegando a 3 milhões, eu acho que o Brasília se tornou a terceira maior cidade do Brasil, né? Agora no censo. Tem isso também em Brasília. Os shoppings todos acabam performando maravilhosamente, seja o público AB, CD. Nós temos lojas em todos eles, todos performam. Então, Brasília é bem variado esse perfil. Tem muito a classe AAA, né? Tem muito desse consumo, mas aí também é o mesmo que vai lá no shopping e consome o nosso produto. Então, é uma cidade ainda com muita oportunidade, ainda não só Brasília, Goiânia, o interior de Goiás, como o Duda falou, é riquíssimo. Então, tem essas características de locais, são estados completamente distintos, mas muito, muito bom para se trabalhar e para se empreender. E as franqueadoras que produzem, fazem produtos artesanais, como é o nosso negócio, a gente prepara comida nova todo dia. Todo dia na loja, né? A gente tem que estar percebendo isso. Por exemplo, você vai a Fortaleza para uma loja nossa, sempre tem no buffet o baião de 2. Você não vai ver o baião de 2 em Salvador, mas vai encontrar em Fortaleza. Vai para Teresina, a gente tem um arroz Maria Isabel, que é um produto consumido lá. Então a gente vai percebendo isso sem descaracterizar o padrão da nossa marca, mas a gente E fornecedores, como é que vocês tratam, assim? Por exemplo, você é de algum lugar específico ou vocês homologam na região que a pessoa está? A gente geralmente homologa. Nós somos um cliente do grupo JBS muito grande. Nós somos, segundo a JBS, nós somos o maior cliente de grelhados do Nordeste para eles, entre churrascarias, que compram quantidade muito grande, e as lojas de shopping. Mas nem em todas as cidades, a própria JBS tem um mix que nos atende. Então ela tem em Salvador um mix de 15 itens, em Fortaleza de 12. Então você tem que buscar preencher aqueles outros 3 que faltam com outros fornecedores, mas mantendo o mesmo padrão. Então a gente também vai se virando desse jeito e vai levando aí o melhor produto que puder para dentro da loja com o melhor custo-benefício na ponta para o cliente, o nosso franqueado, ganhar dinheiro e a gente também. Pegando um gancho aqui do Fernando, e levantou uma bola importante. Na rede Frango no Pote tem lojas que usam o feijão preto e outros usam o feijão marrom, porque tem essa diferenciação, né? São Paulo é muito feijão marrom, lá em Brasília já usa muito preto. No Rio, né? O Rio, eu tenho lojas no Nordeste que tem, em vez de batata, macaxeira, né? A mandioca frita. No Sul pediram polenta e a gente incluiu, foi meio receoso, mas incluiu e assim, pega demais. Então tem que respeitar essa característica local, que é importante para você entender para o desempenho do franqueado. E vocês fazem esse estudo, né? Esse levantamento de potência de renda per capita, de se faz calor, se faz frio, tudo, né? Vocês analisam. E a troca com o franqueado. Eu acho que o franqueado ali ele ajuda passando muito, esse feedback é fundamental. Porque isso, porque o primeiro, de repente, às vezes a gente toma uma decisão errada de determinado produto. Primeiro a falar isso é o consumidor. Quem está do lado do consumidor é o franqueado, já traz para a gente. Então tem isso. O nosso feijão também, a gente tem um preto em Brasília, Rio de Janeiro, mas em São Paulo é marrom. A gente tentou levar o preto para São Paulo, não funcionou. O feijão preto em São Paulo é muito a feijoada, que é quarta-feira. Não é sábado, por exemplo, em Brasília a feijoada é no sábado, em São Paulo é quarta. Não, em São Paulo tem também, né, de sábado, mas realmente é o feijão marrom, né, que a gente gosta. São Paulo tem uma coisa interessante, que, por exemplo, tem o virado paulista. Verdade. Sim. A gente incluiu no nosso cardápio o virado paulista. E outra coisa que a gente descobriu lá, que a palavra grelhados para o paulista, ele fala menos em relação à carne, ele fala muito mais em churrasco. É verdade. Toda vez que ele fala de carne, ele fala em churrasco. E a gente mudou, inclusive, o nosso slogan lá, e tanto quando a gente fez 30 anos, pensando em São Paulo, a gente colocou 30 anos de tradição em churrasco, pensando no mercado de São Paulo e trazendo também para o nosso universo do Nordeste. Então, essa percepção, você vê aquela coisa da tentativa de acertar. A gente foi para São Paulo e fez os estudos que estavam ao nosso alcance para errar o mínimo possível, mas nem isso
é o suficiente. Precisa talvez de uma imersão ainda maior, de um investimento maior numa praça como aquela. Mas as redes têm que estarem muito abertas a entender essa cultura, porque às vezes até numa cidade grande onde uma rede pode estar, de bairro para bairro pode ter um produto ou outro que tem um consumo diferenciado daquele. Não, verdade. A gente tem uma curiosidade, até por uma demanda dos franqueados, estava chegando a época de inverno e eles queriam testar um caldinho, ou uma sopa, né, um caldo, para que fizesse como se fosse um festival de inverno. E a gente imaginou o seguinte, que esse caldinho ia fazer muito mais sucesso na região sudeste e sul, porque é uma região mais fria, né? E adivinha qual foi a região que mais vendeu? Nordeste. No Nordeste, né? Mas eles tomam muito caldo, né, Fernando? Tomam, tem até com eles os tomam bolos de na codorna, praia né? até, né? Foram na praia. Tem... Em Teresina, em frente ao Girafas, do outro lado, tem uma loja que você olha para a loja, eu me esqueci o nome agora. O layout não é nada aprazível, mas a loja vende o dia inteiro. E ele vira o almoço, ele vende esfirra, coxinha, almoço, prato, comida boa, honesta. De tarde ele vira para caldo. E aí muda o público, chega o pessoal mais e idoso. aproveitam o lugar. E aí estende degustam os caldos e vão até a noite, É. lanche. Ele vende o dia inteiro. Você fica olhando dizendo... É a gente quebrando cabeça com cardápio. Exatamente. Mas já criou um Tá hábito, ali. é a referência. Talvez se outra loja fizer aquilo na praça, não vai ter o êxito vai que ele pegar. quer. Perfeito. Eu vou te falar que nessa briga do feijão eu não sou nem marrom e nem preto, eu sou o feijão vermelho. Que é o Mania de Churrasco, inclusive, também é um dos que faz, ou seja... Eu sou tem pra louco, o todos os louco do gostos. feijão preto. Fico maluco. mesmo? Uma peculiaridade, outra peculiaridade, por exemplo, a Bahia produz 7 tipos de feijão, 7 marcas então. de feijão. Eu falei vermelho, mas acho que ele chama roxinho, né? O nome certo, né? É. Feijão roxinho, enfim. Mas enfim, olha, gente, eu tô acabando o nosso tempo. A gente já tem outros diretores aqui, ó, esperando a gente lá. O pessoal aí não tá vendo, mas tem uma galera aí já na... eles vão, não, nós vamos falar, daqui a pouco nós vamos falar do mercado do Sudeste, interior de São Paulo, e tem muita Sul, tem muita São coisa aí. duas feras, São, viu? né? Duas feras. Esses aí Estão nos manjam. bastidores. Dois O mineirinho gigantes. que é caladinho ali, esse aqui, o André, que eu tive o privilégio de ir lá no evento dele, de uma regional, a Regional Sul, um sucesso. A condução dele, ele conduz a regional e conduz a A diretoria. regional mais invejada da BR. Como um verdadeiro maestro, com essa simpatia e elegância dele, botou 200 franqueados dentro de uma sala, promoveu lá uma logística muito boa de visitação a 2 franqueadoras. Eu me senti muito feliz em estar lá e ter sido convidado por ele, e é uma fera que vocês daqui a pouco vão ter aí o privilégio de ouvir esse podcast. Mas, não, como esse aqui, eu acho que isso mostra como a gente dissemina o franchise, né? Ou seja, quem está nos ouvindo tem opção para todo gosto. Então, a gente está falando de todas as regiões, de todas as dificuldades, as facilidades, os benefícios. É isso que é legal, né? Levar informação. E por falar em informação, você não sabe, o Fernando não sabe, o Mauro já sabe, que ele já esteve aqui nessa cadeira, em São Paulo, que ninguém sai daqui sem dar uma notícia, sem dar uma novidade. Então, eu vou fazer essa rodada aqui, passar para vocês, já agradecendo. Aliás, já lembrando que esse podcast ele foi patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos de gestão para redes de franquias e unidades próprias, com mais de 20 módulos integrados. Então, eu vou passar para vocês, para que vocês falem uma novidade, uma expectativa de negócio para este ano, como vocês estão vendo, e desde já agradecendo. Vamos começar com você. Então vamos. Bom, falar um pouquinho do nosso ano. Tem sido um ano especial, o segundo ano de retomada, né, após um processo difícil que a gente viveu. Bastante crescimento. A gente, até atualizado de ontem, estamos fazendo 17% de crescimento da rede, 12% de same-store acima da sales. expectativa do franchise é até 12,5% por ano, então vocês estão... Isso, e vendas comparadas acima de 12%, então a gente vem num ritmo bem forte. Muitas inaugurações, aliás, voltando agora à inauguração, às vezes mais do que uma loja por semana. Então a gente deve fazer perto de 40 inaugurações esse ano em todas as regiões. Estamos crescendo bem no Nordeste, boas lojas vindo, e eu concordo com você, é uma terra de muita oportunidade, gente muito trabalhadora, talvez das mais trabalhadoras no Brasil, onde a gente tem grandes franqueados maravilhosos que constroem nossa marca. Então tem muita expectativa de que a gente volte a ver o Nordeste crescer, marcas incríveis regionais também, da mesma forma Norte, Centro-Oeste, puxado pelo interior, mas também pelas capitais, como a gente falou. Então a expectativa é de que a gente conclua esse ano de uma forma bastante sólida e também que a gente consiga perpetuar isso para os próximos anos. O Girafas é brasileiro,
do Brasil, com DNA, e assim, a gente ama muito esse país e acredita muito nele, independente de qualquer coisa, dificuldade política, a gente acredita no nosso povo, e esse povo é maravilhoso. Então, a gente vê com muitos bons olhos os anos adiante. Muito bem, muito bem. Mas aí você ainda vai me contar uma grande novidade, uma notícia. Vem alguma coisa aí além desse crescimento? Quero saber mais. Bom, agora você pegou de surpresa aí. Eu vou pensar aqui nessa grande notícia. Vamos falar, porque aqui tem que falar novidade. Mauro, com você. O Frango no Pote esse ano foi um ano de consolidação da marca cada vez mais, da nossa expansão que a gente fez nesse período pandêmico. A marca quadruplicou de tamanho. Então, uma novidade amanhã. Não, tudo bem. Amanhã tem inauguração de mais uma loja. Estamos chegando até o final do ano com no mínimo aí mais 6, 7 inaugurações. Mais uma loja no Rio, saindo um pouco desse eixo centro-oeste, Minas, que a gente é bastante forte. Também outra loja no Nordeste, meu franqueado do Rio Grande do Norte indo para a 3ª unidade em 3 anos, então mostra a força do Nordeste num dos, nem é tanto um estado tão como Fortaleza, né? Ceará, não é uma capital tão grande, tão forte, mas é muito consolidado, o produto foi muito bem aceito pelo povo de Natal. Então, nós estamos nessa busca de consolidação da marca, de ajustes, de correção de rotas, mas sempre com crescimento, sempre vindo crescendo e consolidando cada vez mais. E eu vou pensar numa grande novidade. Eles estão me contando para expansão que já são grandes novidades. São então, grandes ótimo, novidades, mas você quer um furo eu quero assim. Um furo de reportagem, porque o legal do podcast aqui, que todo mundo passa aqui sabe, a gente não combina jogo, a gente não bate pergunta, e aqui não tem nada. Não é verdade? Não é verdade? E muita notícia sai daqui, por isso tem audiência. Fernando, conta aí. Eu acho que eu talvez tenha uma boa novidade, que era um segredo para os meus franqueados. Aqui não é mais. Pois é. Nossa convenção de 2024, a gente tem elevado o sarrafo já nas convenções, que são momentos maravilhosos de integração e de reenergização dos franqueados, e eu fiz o convite a Tom para encerrar nossa convenção lá em abril, e foi aceito. Opa! Tá? Tom, então, presidente da BF, que legal. Teremos o presidente da BF em Salvador, na nossa convenção no dia 14, e quer dizer, vai ser de 10 a 14 de 10 a 12 de abril, e ele vai fazer o fechamento lá. Excelente. E a gente vai estar com uma pegada muito interessante, a gente vai para uma linha, um tema desse ano vai ser menos é mais, fazer o básico bem feito sempre. Veio da NRF, né? Essa tendência aí é algo para todo mundo se atentar. E você não poderia estar em melhores mãos, né? Porque o Tom ali, economista brilhante aí nos dados, nos números, na análise de mercado. Então, realmente... Eu acho que vai ser muito legal. E assim, a Açaí Brasa continua pensando em crescimento. Nós somos muito pé no chão com cada passo que a gente dá. Então, o objetivo nosso entre 2022 e 2023 era reorganizar o nosso caixa. Né? Na pandemia ficamos... Sim, como todos. Né? Todos ficaram, então a gente reorganizando o caixa, vamos voltar a crescer. Tivemos esse problema pontual em São Paulo, estamos pensando nesse formato de crescimento sólido, consistente, sustentável, e as redes de churrascarias que não são franquias, que são dos acionistas, e o Rancho do Cupim também estão num radar de crescimento, tem um investimento muito maior. Meus sócios estão falando talvez até em fazer alguma coisa fora do Brasil, com churrascaria diante dos convites. Estamos discutindo isso internamente. A própria estrutura da nossa companhia está se profissionalizando muito mais. Então, assim, eu acho que a gente vai dar novo salto de crescimento. A gente, em 2017 para 2018, inauguramos 27 lojas em 2 anos, quer dizer, foi um crescimento agudo. Agora a gente não que pretenda fazer a mesma coisa, mas pretende continuar crescendo, só que com os aprendizados de forma mais madura, equilibrada e consistente, olhando para o futuro. Maravilha. E longevidade com os franqueados. Esse é o objetivo. Passando rápido, investimento, quanto que é na rede? Em torno de 600 mil, loja Shell, e se não for Shell, em torno de 400. Mauro? A partir de 399. 700 mil, loja Shell, perfeito. Eu tenho uma novidade, pronto, já que você quer... Galera, espera, tem novidade para o próximo. Não, é uma coisa, obviamente, bem interna. A gente vem já desde o ano passado e aprofundando esse ano o nosso processo de transformação digital. E hoje, coincidentemente foi hoje, por isso que eu digo que é novidade, a gente
levou já para a primeira loja esse pacote, entendeu? É com KDS, um teste de um novo sistema de gestão, totem de autoatendimento, nova uma forma loja de... totalmente automatizada ou ainda não? Totalmente não, mas dentro do que é possível hoje, sim. Perfeito, Praticamente muito totalmente bom. automatizado. Ainda não tenho as informações dos dados, Sim. mas é uma loja teste, aí a partir desse teste aí, nos próximos meses, a gente vai entender, vai fazer as correções naturais de rota, mas a gente está apostando muito que essa transformação vai ajudar a gente ter muito mais informação dos nossos consumidores, vai ajudar a reduzir custos também, melhorando a Sim. rentabilidade. A partir dessa captação de dados, a gente vai conseguir fazer uma rede de relacionamento, de fidelidade com os nossos consumidores. Então, estamos bastante motivados. E eu vou pedir mais um minuto aqui. Claro. A gente falou na pessoa do Tom aqui, então eu queria enaltecer a figura desse cara que é incrível, sensacional, um cara inteligente, um cara que se doa como poucas vezes a gente viu. Aliás, o franchising tem muito isso de doação, e aí eu enalteço todos que passaram, mas agora especialmente o Tom, pelo que ele tem feito, para onde ele tem levado a ABF, com a paixão que ele leva o nosso setor, o tempo que ele dedica, e a gente sabe que esse tempo é escasso, e eu tenho certeza que o Grupo Trigo sente um pouco essa falta, mas ele coloca a ABF e o nosso setor aí em primeiro lugar. Então, obrigado, Tom, pelo que você tem feito para a gente, para o nosso setor, e eu tenho certeza que vai ficar eternamente marcado aí no franchising. Obrigado, meu amigo. É isso aí, você vê, gente. Eu queria completar o que o Eduardo falou, porque eu conheço o Tom, fui chamado o ano passado em um evento no Rio de Janeiro por ele, foi uma surpresa, mas eu estou muito impressionado com a figura do Tom. E vou lhe dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que prezo muito e pratico isso em família e com os meus colaboradores, onde tem 3 virtudes do ser humano que fazem ele ser melhor sempre. Bom senso, equilíbrio e humildade. E eu disse a Tom pessoalmente, posso dizer aqui de novo a ele, Tom, você pratica isso com excelência. Você é um cara de bom senso, de muito equilíbrio, de muita humildade, e você faz isso reverberar para todas as pessoas que convivem ao seu redor. Então ele é realmente um exemplo, e o exemplo ele arrasta essa turma da BF com ele, e eu acho que a entrega vai ser cada vez melhor, porque ele consegue impulsionar isso muito bem e contaminar no bom sentido, contagiar todos nós. Então realmente, tudo que você falou, eu concordo plenamente. Assinamos embaixo, com certeza. Ele é uma fera. Fora de série. Olha, gente, uma ABF que teve, só lembrando os últimos presidentes, Arthur Grimbaldo do Boticário, né? A gente fala de Ricardo Bomeni do Bob's, fala de Maria Cristina Franco, a gente fala de André Friedheim, de Altino, Tom, ou seja, a gente está falando de uma evolução, não para, né? Então é importante aí que todo mundo que está nos ouvindo participe da ABF, entre em contato, as regionais estão aqui exatamente para isso, para disseminar o franchise em todo lugar, e eu agradeço a presença de todos vocês que estão nos ouvindo, e até o próximo Fala Franchise.